Muito bem, vamos dar continuidade à conjugação verbal. Na aula anterior, nós aprendemos a conjugar os derivados do pretérito perfeito. Então, aprendemos na aula de número 14 os derivados do presente, na aula de número 15 os derivados do pretérito perfeito e agora vamos aprender os derivados do infinitivo. É até mais simples, perfeito? Para que eu perceba a conjugação dos derivados do infinitivo, aí eu vou ter que trabalhar a desinência de modo e tempo, de verbos de primeira conjugação e verbos de segunda e terceira conjugação, perfeito? Como? Assim, olha cá. O infinitivo permitiu a criação ou a formação, melhor a palavra formação, do pretérito imperfeito, do futuro do presente e do futuro do pretérito. Esses tempos do modo indicativo, correto? Então veja, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Bom, eu vou começar com o futuro do presente. Futuro do presente, ele é formado, ou ele foi formado, a partir de uma locução verbal, em que eu tinha o verbo haver, preposição de, mais a forma do infinitivo. Mais a forma do infinitivo. Vocês já ouviram construções desse tipo? Olha? Hei de trabalhar? Já, Marcelo, eu já ouvi. Bom, hei de trabalhar é o mesmo que trabalharei. É a mesma coisa. Perfeito? É a mesma coisa. Por quê? Porque foi exatamente isso aqui que deu origem ao futuro do presente. E o futuro do pretérito era chamado de modo condicional, pelo fato de indicar condição. Depois passou a ser chamado de futuro do pretérito. Então vamos lá. O infinitivo é a forma natural. Agora, para eu entender a conjugação dos derivados dele, eu preciso perceber as desinências. Por exemplo, para que eu conjugue o pretérito imperfeito, então a primeira coisa é saber se o verbo é de primeira conjugação. Se o verbo for de primeira conjugação, isso é qualquer verbo, a desinência é vá. E vé somente para o vós. Eu recordo, Marcelo, quando nós estávamos no pretérito mais que perfeito, era iré para o vós. Perfeitamente, aqui é a mesma coisa. Se o verbo for de segunda e terceira conjugações, o que é que eu vou fazer? A desinência é o a e o é para o vós. Não tem dificuldade. Pronto, simples assim. Perfeito? Veja cá. Para conjugarmos o pretérito imperfeito, deveremos verificar a que conjugação o verbo pertence. Se o verbo for de primeira conjugação, deve-se acrescentar ao tema verbal a desinência de modo e tempo, vá e vé. Se o verbo for de segunda e terceira conjugações, deve-se acrescentar a desinência de modo e tempo, a e é para o vós. Ficando assim, olha. Coloquei os verbos dar, acreditar, dever, ter, ferir, aderir. Eu dava, tu davas, ele dava, nós dávamos, vós davais, eles davam. Verbo dever. Eu devia, tu devias, ele devia, nós devíamos, vós devias, eles deviam. Verbo ferir. Eu feria, tu ferias, ele feria, nós feríamos, vós ferias, eles feriam. Pronto, ok? Não tem dificuldade, ok? Então, para a primeira conjugação, eu acrescento quem? Desinência vá. Perfeito. Segunda e terceira... E não, desculpe, segunda, a. Terceira, a. Pronto. Então, eu vou apagar e repetir isso aí. Veja lá. Se o verbo é de primeira, qual é a desinência? Vá. E para o vós, vé. Qualquer verbo de primeira conjugação, qualquer verbo sem exceção. Se o verbo for de segunda, desinência a. Pronto. E se o verbo for de terceira, desinência a. Qualquer verbo, qualquer verbo. E o vós é. Pronto. Tem dificuldade. Correto? Muito bem. Então nós teríamos o verbo ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Eu teria o verbo
Aderir, eu aderia, tu aderias, ele aderia, aderíamos, aderias, aderiam. Marcelo, e se eu quiser o futuro? Olha cá, eu comecei dizendo que o futuro, ele era formado pelo verbo auxiliar haver, mais a forma do infinitivo falar, da locução haver, de e o infinitivo. Então veja, hei de falar é igual a falarei. Has de falar é igual a falarás. Há de falar, falará. Qualquer verbo é assim. Hemos de falar, falaremos. Eis de falar, falareis. Hão de falar, farão. Marcelo, eis e hemos. Eis e hemos. É porque hoje nós conjugamos havemos e haveis. Correto? Havemos e haveis para o vós. Mas é o hemos e o eis, da forma mais arcaica da conjugação do verbo haver. Então, a locução foi que originou o futuro do presente. Por isso que as desinências, elas são re e ra. E o futuro do pretérito seria uria. Mas vamos conjugar. Eu darei, tu darás, ele dará, nós daremos, vós dareis, eles darão. Verbo ter, eu terei, tu terás, ele terá, teremos, tereis, terão. Verbo ferir, eu ferirei, tu ferirás, ele ferirá, nós feriremos, vós ferireis, eles ferirão. Sem dificuldade alguma. Perfeito? Tá certo? Muito bem. E se eu quiser conjugar o futuro do pretérito, é só acrescentar uria e uria. Aí eu teria falaria, falarias, falaria, falaríamos, falaríeis, olha o falariam. Pronto, simples assim. Então eu não vou ter dificuldade. Veja cá, vamos conjugar o verbo dar. Eu daria, tu darias, ele daria, nós daríamos, vós daríeis, eles dariam. Vamos conjugar o verbo ter. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós terias, eles teriam. Vamos conjugar o verbo ferir. Eu feriria, tu feririas, ele feriria, nós feriríamos, vós feririas, eles feririam. Perfeito? Então não há dificuldade alguma. Agora veja bem. Nós temos também o infinitivo pessoal. Eu tenho o infinitivo impessoal e eu tenho o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal, eu vou conjugar a partir do infinitivo e só coloco a desinência de número e pessoa, ok? Veja como ficaria, olha cá. O infinitivo pessoal ficaria assim. Eu ponho a preposição para, por exemplo, e conjugo verbo dar, para eu dar, com R. Para tu dares, para ele dar, para nós darmos, para vós dardes, para eles darem. Marcelo, dardes, lembra-me um pouco a desinência de número e pessoa do futuro do subjuntivo. É a mesma coisa. A desinência do infinitivo, número e pessoa, passará a ser a mesma desinência do futuro do subjuntivo. Perfeito? Vou repetir. A desinência do infinitivo pessoal, que se flexiona em número e pessoa, será a mesma desinência do futuro do subjuntivo. Correto? Continuando. Vamos agora verificar o verbo ter. Para eu ter, para tu teres, para ele ter, para nós termos, para vós terdes, para eles terem. Veja que é diferente do futuro, porque eu trago para. Se eu quisesse conjugar o verbo ter no futuro, seria quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Por que que é tiver? Porque é a desinência R na forma tive, que é derivado do pretérito perfeito, não é assim? Corretamente. Então, veja que é diferente a ideia de tempo. Só que a conjugação, ok?
A conjugação do infinitivo não é a mesma conjugação do futuro do subjuntivo. Há uma coincidência apenas na desinência de número e pessoa. Olha o verbo pôr. Para eu pôr, para tu pôres, para ele pôr, para nós pormos, para vós pordes, para eles porem. Veja o verbo ver e o verbo vir. Para eu ver, para tu veres, para ele ver, para nós vermos, para vós verdes, para eles verem. Perfeito? E o verbo vir, para eu vir, para tu vires, para ele vir, para nós virmos, para vós virdes, para eles virem. Muito bem comigo. Bom, dessa forma, nós aprendemos a conjugar os verbos partindo dos tempos primitivos. Então, para que eu possa conjugar os verbos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, eu tenho que conhecer os tempos primitivos e saber que a partir daqueles tempos surgiram os derivados. Consequentemente, eu só vou buscar saber os derivados de quem. Então eu percebi, presente do subjuntivo e o imperativo, eu só posso conjugar a partir do presente do indicativo. Pretérito mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo, eu conjugo a partir do pretérito perfeito da segunda pessoa. Perfeito? E pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, a partir do infinitivo. É só aplicar as desinências. É isso aí. Agora é hora de você exercitar a conjugação, ok? Excelentes estudos e até a nossa próxima aula.